Muito bem, bom dia, queridos, sejam todos muito bem-vindos em mais uma escola dominical online. Graças a Deus pela sua vida, que bom contar com o seu carinho, que bom contar com a sua atenção. Louvado seja Deus pela primeira escola dominical de 2021. E o meu desejo, a minha oração é que Deus nos abençoe grandemente, que o Senhor nos conceda um ano maravilhoso, um ano bem diferente de 2020, um ano marcado por muitas bênçãos, repleto de muitas realizações para a honra e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Meu desejo é que Deus visite o seu lar, a sua casa, a sua família. Deus sabe que você tem passado, que você tem enfrentado e talvez você tenha pensado até mesmo em desistir, em jogar a toalha. Talvez tenha passado pelo seu coração, não vale a pena servir o Senhor, não vale a pena. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você, Deus sabe o que você tem passado, Deus sabe das suas lutas, das suas lágrimas. Eu quero dizer a você nesta manhã que vale a pena sim, o Senhor comprou você com um alto preço, Ele ama você e o ama com amor eterno. E nem mesmo o sofrimento deste mundo podem separar o amor que Deus tem por você. Nós não compreendemos, não entendemos o querer realizar dele, mas temos a plena convicção de que o nosso Deus não comete erros. O nosso Deus sabe o que está fazendo. Ele cuida de nossa vida e sempre cuidará para a honra e para a glória dele. E o meu desejo é que Deus realize hoje um milagre em sua vida. Que Deus realize hoje algo extraordinário na sua casa, no seu lar, na sua família, para que a glória seja toda dele. Esse é o meu desejo e esta é a minha oração. Você é muito bem-vindo em nosso curso de verão 2021, a mensagem contemporânea dos profetas. Aquilo que os nossos irmãos do passado, os profetas, proclamaram, essas verdades se aplicam hoje em nossa vida. E nós vamos aprender muito da palavra de Deus. E hoje nós vamos conversar sobre um tema muito importante. Nós vamos falar sobre os falsos profetas. Lamentavelmente, os tempos mudaram, mas os problemas permanecem. E em nossa geração e em nossa sociedade, nós ainda vemos, contemplamos muitos falsos profetas. Então, como identificá-los? Como lidar com eles? Como combater as heresias? Como permanecer firme, ancorados na verdade do Evangelho diante de tantas heresias? É sobre isso que nós vamos conversar, é sobre isso que nós vamos estudar nesta manhã maravilhosa para a honra e para a glória do nosso Deus. Mas antes de qualquer coisa, nós vamos falar com Deus, nós vamos orar. Se você puder, feche os seus olhos e vamos orar, vamos falar com Deus. Te agradecemos, Senhor, por mais uma manhã, por mais uma semana que começa. Te agradecemos porque Tu és o nosso Deus, o Deus que nos ama, o Deus que se importa conosco. É verdade, meu Deus, que não entendemos muitas vezes o sofrimento em nossa vida, as lágrimas, mas sabemos que o Senhor se importa conosco, o Senhor está à nossa frente, o Senhor está interessado em nossa vida. Te agradecemos porque começamos hoje, meu Deus, o início, temos a plena convicção, o início de uma linda jornada, uma caminhada extraordinária com o Senhor. E temos plena convicção de que coisas maravilhosas acontecerão em nossa casa, em nossa família, para a glória do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor continue falando ao nosso coração, sustentando-nos, ó Deus, guardando-nos, protegendo-nos de todo o mal. Tudo isso nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, louvado seja Deus pela sua vida. Nós vamos cantar com a nossa irmã Samira. Daqui a pouquinho eu volto para juntos estudarmos a palavra de Deus. Você fique à vontade para interagir conosco. Você pode participar do nosso chat tanto no Facebook quanto aqui no YouTube. Fique à vontade para interagir conosco. A sua participação é muito importante. Vamos louvar a Deus e daqui a pouco eu volto para estudarmos a
Palavra do Senhor. Confesso-te, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. E eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda, meu Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Oh, misericórdia, nós clamamos. Posso ver perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Posso ver perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Com misericórdia nós clamamos. Faça chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faça chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Muito bem, um abraço para a família Castro. O presbítero André acabou de colocar aqui nos comentários, né? O trio Castro. Deus abençoe todos vocês. Quero aproveitar e mandar um abraço para Carol Borges. Carol, um abraço para você, minha irmã, você, o Elbert. Espero que vocês estejam bem. O nosso desejo e oração é que Deus abençoe muito a vida de vocês. Que 2021 seja de fato um ano especial, extraordinário na vida de vocês. Viu, doutora? Muito bom, saudades de vocês, viu?
Vocês sabem que Taboazeira é a igreja de vocês, né? Vocês sabem disso, né? Muito bem, um abraço para todos vocês. Eu estou vendo aqui muitos irmãos participando, embora tivemos aí um feriado prolongado, as pessoas, eu não consigo entender como as pessoas têm coragem de viajar, de passear, de ir para a praia, uma multidão em meio à pandemia, mas, enfim, eu não consigo entender. Eu confesso para vocês que eu não consigo entender. A gente precisa tomar muito cuidado, gente, muito cuidado. Coronavírus não é brincadeira. Um abraço para a Luciane Rodrigues, está com a gente aqui. Luciane, Deus te abençoe. Nossa irmã Ângela, a Eunice, o Léo, a Poli, companhia. Poli, tá tudo bem com você, Poli? A gravidez, tá tudo certo? Espero que vocês estejam bem, viu? O Léo Casula, a Sônia e família, o presbítero Márcio, o presbítero Jorge, o presbítero André, a Eliane Faustino está com a gente, a Estela, Desirê, hoje foi a primeira, hein, Desirê? Que bênção, desbancou a família Freitas. Muito bom, viu, Desirê? Amém, Carol, que bom. Olha, gente, olha, tá aqui, vou até postar aqui na tela a mensagem da Carol dizendo que tá com saudade da igreja, viu? Muito bom, viu, Carol? Deus abençoe muito a vida de vocês. Vocês marcaram de fato a nossa vida. Poli tá dizendo aqui que tá tudo bem, né, Poli? Tô vendo, enjoada, né, Poli? É assim mesmo. Daqui a pouco a palavra de Deus, Jesus declarou o seguinte, que depois que a criança nasce, a mãe nem se lembra mais do sofrimento. Essas coisas vão passar. Você sabe o que eu estou dizendo, né? Tem um príncipe e uma princesa em sua casa. Você sabe muito bem o que eu estou falando. Deus abençoe muito a vida de vocês, viu? E, Luciane, é muito bom contar com seu carinho, viu, minha irmã? Muito bom mesmo, muito bom. Você, o nosso irmão Flávio, puxa, Priscila, vocês são bênção de Deus. Muito bem, hoje, dia 3 de janeiro de 2021, nós estamos iniciando o nosso curso de verão muito especial e vamos tratar sobre o tema geral, a mensagem contemporânea dos profetas, ou os profetas ainda falam em nossos dias. Mas, para iniciar essa série de estudos no mês de janeiro, eu quero tratar com vocês sobre algo extremamente importante, os falsos profetas. Quem são eles? Como identificá-los? Como combatê-los? Nós vamos conversar, nós vamos aprender sobre isso hoje. Eu vou colocar vários versículos na tela enquanto eu ministro o estudo e você vai poder acompanhar na sua Bíblia, você vai poder riscar, anotar, marcar na sua Bíblia e também você pode interagir. É muito importante a sua interação conosco, a sua participação, viu? É muito importante a sua participação conosco. Fique à vontade para interagir conosco aqui no nosso chat, tanto no YouTube quanto no Facebook. Aos nossos irmãos que nos acompanham nesse momento, mas que não participam do nosso chat por alguma razão, Deus abençoe a sua vida também. É muito importante contar com a sua oração. E o meu desejo é que o estudo de hoje seja uma bênção na sua vida. Sérgio Cocciarelli também e Rosângela, sejam bem-vindos, viu? Deus abençoe a vida de vocês. Então, vamos lá! Vamos aprender o que a Bíblia diz sobre os falsos profetas. Bem, historicamente, os falsos profetas sempre se fizeram presentes no meio do povo de Deus. E o objetivo dos falsos profetas sempre foi desviar, sempre foi destruir, enganar o povo de Deus. E o objetivo básico era levar o povo de Deus para mais e mais longe dos caminhos de Deus. Bem, os falsos profetas, eles se passam por pastores, eles possuem cheiro de ovelhas, eles possuem aparência de bons pastores, mas daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que o Senhor Jesus declarou que eles são lobos em peles de ovelhas e lobos roubadores. Eles servem e vivem apenas para destruir o povo de Deus, enganar o povo de Deus, criar intrigas no povo de Deus e conduzir o povo de Deus cada vez mais para longe dos caminhos do Senhor. Bem, como eu disse, eles sempre se fizeram presentes na vida do povo de Deus. Para você ter uma ideia,
O profeta Jeremias sofreu e sofreu muito com os falsos profetas. Quando você lê Jeremias capítulo 6, versículo 14, está escrito assim: eles curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo, paz, quando não há paz. Na época do profeta Jeremias, Deus separou o seu profeta e Deus levantou Jeremias para que ele pudesse exortar o povo, para que eles pudessem então voltar para os caminhos de Deus. Você conhece a história, Jeremias pregou durante 40 anos e o povo não deu ouvidos à voz de Deus. Jeremias exortou o povo dizendo, vocês precisam se arrepender, vocês precisam voltar para os caminhos de Deus, caso contrário, Deus vai disciplinar a nossa nação. O problema é que nessa mesma época, outros profetas se levantaram, profetas falsos, e eles enganavam o povo, pregando a mensagem agradável aos ouvidos, uma mensagem superficial diante da ferida do povo. E eles diziam, esse negócio de disciplina, de que Deus vai disciplinar, não tem nada disso não, afinal de contas, Jerusalém é a cidade de Deus, e mais, é a cidade santa. E eles diziam, Deus não vai permitir que a nossa cidade, a nossa nação seja destruída. Afinal de contas, o templo foi construído aqui, o templo está aqui. Então Deus não vai destruir, que nada, Jeremias está errado, é um tempo de paz. E Jeremias diz, não, eles pregam paz, quando na verdade não há paz. Bem, Jeremias sofreu e sofreu muito diante dos falsos profetas. O profeta Ezequiel também passou por isso. Quando você lê o capítulo 22, o profeta Ezequiel, é interessante que no versículo 28 está escrito o seguinte, começa assim, os seus profetas lhes encobrem a mensagem ou encobrem o povo com cal por visões falsas. Olha que coisa interessante, que o Ezequiel está dizendo o seguinte, você já deve ter visto isso, né? Os garis limpando as nossas ruas e depois de tudo limpo, eles pegam aquela tinta bem fraquinha, bem rala, cal, e pintam o meio-fio, poste, a metade do poste. Bem, é uma tinta tão rala, a cal é tão rala que quando chove, pronto, vai tudo embora. Bem, o que Ezequiel está dizendo era exatamente isso. Os falsos profetas, eles cobriam o povo, a ferida do povo, o pecado do povo, com uma mensagem superficial, uma mensagem que parecia essa tinta rala que logo vai ser destruída, vai se acabar logo, porque não tem raiz, não tem fundamento. E ele disse mais, olha, afirmam que falam a palavra do Senhor Deus, mas eu, Senhor, não falei com eles. Esses são os falsos profetas. Um outro profeta também que sofreu com os falsos profetas durante o seu ministério foi o profeta Sofonias. E ele declarou o seguinte, os seus profetas são levianos, se referindo aos falsos profetas, homens pérfidos, infiéis, traiçoeiros. Os seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei de Deus. Bem, os homens de Deus, chamados, levantados por Deus no passado, como o profeta Jeremias, Ezequiel e Sofonias, sofreram muito porque eles viram que o povo dava ouvidos às vozes, às mensagens, às falsas profecias desses homens chamados profetas, quando na verdade eram falsos profetas. E como combatê-los? Como lidar com eles? Afinal de contas, quem são os falsos profetas? Eu posso resumir dizendo para você que todo falso profeta é alguém que se levanta para proclamar uma mensagem que não é de Deus, que não é verdadeira, que não é genuína. Na verdade, é todo aquele que se levanta para ensinar heresia, para ensinar mentiras, para desviar o povo de Deus. E isso não acontecia apenas na época de Jeremias, de Ezequiel e Sofonias. Lamentavelmente, essas coisas acontecem em nossos dias. É importante que você entenda também que os falsos profetas, eles são
eles são terríveis, eles utilizam uma mensagem sutil, eles entram na igreja de maneira sorrateira, eles entram no meio do povo de Deus e vão conquistando o coração das pessoas com mensagens agradáveis. Quando você olha para o Antigo Testamento, você vai perceber que a função de um profeta era se tornar de fato um porta-voz de Deus. Quando você lê Hebreus capítulo 1, por exemplo, você vai perceber que o autor de Hebreus diz que no passado Deus nos falou por meio dos profetas. Ou seja, eles eram porta-voz de Deus. Você vai observar que todas as vezes que eles proclamavam, eles diziam assim: assim diz o Senhor. Ou seja, não eram palavras deles, eram palavras de Deus. Mas os falsos profetas, bem, o nome já diz tudo, né? Eles proclamam uma mensagem que não é divina, que não veio do céu, mas da terra, que não é de Deus, mas do homem, uma mensagem que não alimenta o povo de Deus, porque não dá algo sólido, mas algo ralo, sem vida, superficial, veneno para o povo de Deus. E, lamentavelmente, nos nossos dias, isso ainda acontece e acontece muito. O Senhor Jesus falou sobre isso. Por exemplo, Mateus capítulo 7, você vai perceber no versículo 15, depois de falar sobre as duas árvores, os dois caminhos, depois de falar da porta estreita e da porta larga, Jesus declarou o seguinte, Mateus capítulo 7, versículo 15, acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro eles são roubadores. Isso me chama a atenção porque Jesus podia ter declarado que eles são violentos, que eles são terríveis, mentirosos, mas Jesus declarou que eles são roubadores. O objetivo deles é desviar o povo dos caminhos de Deus, é conquistar o povo, conquistar o coração do povo, roubar o povo em todos os sentidos. E eu vou mostrar para você daqui a pouco como atuam os falsos profetas em nossos dias. Mas antes de avançarmos, me deixa aqui ver os comentários. Sandra, você é muito bem-vinda, viu, Sandra, em nossa escola dominical. Também nosso irmão Silfarne, nossa irmã Júlia Fardim, todos vocês são muito bem-vindos em nossa escola dominical online e nós estamos estudando hoje sobre os falsos profetas em nosso curso de verão. Estamos estudando sobre a mensagem contemporânea dos profetas, mas hoje um tema específico, os falsos profetas, como conhecê-los, como combatê-los. Pois bem, Jesus disse que você precisa ser cauteloso com os falsos profetas, porque eles se apresentam disfarçados como ovelhas. Ou seja, parecem ovelhas, mas não são ovelhas. Têm cheiro de ovelhas, mas não são ovelhas. Se vestem como ovelhas, como o povo de Deus, mas não pertencem ao povo de Deus. Na verdade, são lobos. E o lobo é um predador terrível. O lobo é capaz de destruir um rebanho, de fazer um grande estrago. De forma semelhante, um falso profeta é capaz de destruir a unidade do povo de Deus, de causar um estrago na vida da igreja, de dividir uma igreja, de destruir uma igreja. O falso profeta ele é terrível. Por exemplo, quando você lê o livro de Apocalipse, lá no capítulo 2, você vai se deparar com a carta do Senhor Jesus à igreja de Tiatira, e aquela igreja, embora fosse uma igreja que trabalhasse muito, que amasse o Senhor Jesus, eles esqueceram de algo muito importante. Se esqueceram de permanecer firmes contra os falsos profetas. E como resultado, uma profetisa entrou sorrateiramente na igreja, sem que ninguém percebesse. Uma mulher chamada Jezabel causou um estrago na vida da igreja. É isso que diz a palavra de Deus. Você pode conferir lá em Apocalipse capítulo 2. Jezabel desviou o povo de Deus, conduzindo os membros da igreja à prostituição, conduzindo os membros da igreja à adoração a ídolos, porque a igreja não vigiou. Notem a responsabilidade que recai sobre nós, a necessidade de permanecermos firmes contra
os falsos profetas. E eles são tão terríveis que no Antigo Testamento, por exemplo, você vai observar que os profetas, eles se destacavam no meio do povo, os profetas de Deus. O profeta Elias, a palavra de Deus diz lá no segundo livro dos Reis, que ele, por exemplo, usava uma capa de pele de animal e um cinto de couro. Ele se destacava entre os outros. As pessoas sabiam quem ele era, ele tinha uma capa. O profeta Ezequiel também recebeu a capa de Elias. Notem, os falsos profetas perceberam que os profetas de Deus se arrumavam, se vestiam de forma diferente. Bem, e o que eles fizeram? Começaram a usar o mesmo tipo de roupa. Se apresentavam como bons pastores, se apresentavam como bons profetas, quando na verdade eram lobos e lobos roubadores. Foi por isso que Jesus diz, olha, você tem que ser cauteloso, acautelai-vos dos falsos profetas, ou seja, acautelar significa, essa palavra significa dar atenção, fique atento, seja cauteloso, preste atenção neles, não tire os olhos deles, fique vigilante, seja vigilante com relação aos falsos profetas. Mas isso não acontecia apenas na época do Senhor Jesus ou no Antigo Testamento. O apóstolo Paulo também sofreu com os falsos profetas. Lá em Atos capítulo 20, por exemplo, Paulo, se despedindo dos presbíteros da igreja de Éfeso, ele declarou o seguinte aos presbíteros, Atos 20, versículos 28 e 29. Ele disse, atendei por vós, e a mesma palavra que Jesus usou para acautelai-vos, prestem atenção, cuidem de vossa vida, cuide também do rebanho de Deus, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue, e eu sei que depois da minha partida penetrarão entre vós lobos vorazes que não pouparão o rebanho de Deus. Notem, falsos profetas no Antigo Testamento, falsos profetas na época do Senhor Jesus, falsos profetas durante a igreja primitiva, falsos profetas durante o ministério do apóstolo Paulo e falsos profetas também em nossos dias. Como combater esses falsos profetas? Como reconhecer um falso profeta? Nós vamos falar sobre isso agora, mas antes me deixe ver aqui os comentários. Luciano Barbosa, meu irmão, seja muito bem-vinda, viu? O presbítero André está dizendo aqui, olha, eles se assemelham a João Batista, né? O profeta Elias era semelhante a João Batista e os falsos profetas também acompanhavam, né? Leuda Rodrigues, seja muito bem-vinda, viu? A mamãe Fardinha, a Sara Fardinha está mandando um abraço para todos. Sara, um abraço para você também. Jael, seja muito bem-vinda, viu, Jael? Muito bom contar com a sua participação aqui. Então, queridos irmãos, já que estamos tratando os falsos profetas, como identificar os falsos profetas? Será que eles existem em nossos dias? Você conhece algum falso profeta? Você já teve a assustadora experiência de visitar um local que se dizia igreja, quando na verdade depois você descobriu que era uma seita? Você já passou por isso? Como identificar esse povo? Como identificar os falsos profetas? E como é que pode as pessoas abraçarem os falsos profetas? Como entender isso? Bem, a primeira característica de um falso profeta é a ausência de vocação. Quando você olha para o Antigo Testamento, você vai notar que os grandes homens de Deus, eles foram chamados por Deus. Você lê Isaías capítulo 6, então você fica maravilhado com a maneira como Deus tratou o profeta Isaías, como se deu o chamado de Isaías, como Deus transformou a vida de Isaías. Tudo aconteceu diante de uma visão, em um momento difícil, ele corre para o templo e ele viu o Senhor assentado no alto sublime trono e as abas de suas vestes enchendo o templo. E ele contemplou os serafins que voavam e cobriam o rosto com duas asas, com duas cobriam os pés, com duas voavam e proclamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos.
foi a vocação, a transformação para o ministério do profeta Isaías. E então Isaías, ouvindo a voz de Deus, a quem enviarei? Você conhece o texto. Eis-me aqui, envia-me a mim. Quando você lê Jeremias capítulo 1, você fica encantado com o chamado do profeta Jeremias. Deus declarou para ele: Jeremias, eu te escolhi do ventre materno, eu te separei para essa missão, você foi separado, escolhido para isso, Jeremias. Quando você olha para a vida do profeta Ezequiel, você vai notar que Deus o chamou num momento difícil de sua vida, quando as coisas não faziam sentido e você se depara com a vocação de Ezequiel e tantos outros homens de Deus. Mas o falso profeta não é assim. Não há vocação, não foi chamado por Deus. Na verdade, ele se auto-intitula, traz um título que ele não recebeu de Deus. E me deixa abrir um parênteses aqui. Em nossos dias, muitos pregadores do Evangelho se autodenominam apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Eu preciso dizer para você que a palavra apóstolo significa aquele que foi enviado, um mensageiro, alguém com uma missão. Mas a palavra apóstolo, ela foi utilizada em referência àqueles que viram o Senhor Jesus, que tiveram uma experiência com o Senhor Jesus, que foram separados para uma missão pelo Senhor Jesus. Mas você pode argumentar, mas Paulo não viu o Senhor Jesus, ele não estava presente no ministério do Senhor Jesus. É verdade, mas ele viu o Senhor Jesus. Na verdade, Jesus o encontrou na estrada para Damasco. Ele viu o Senhor Jesus, ele foi transformado pelo Senhor. Por isso ele diz em uma das suas cartas, eu fui gerado fora do tempo. Ele foi o último apóstolo. Portanto, se encerrou com o apóstolo Paulo. Você vai perceber que na época da igreja primitiva ou na história da igreja, nós não temos mais apóstolos, porque eles foram os apóstolos e acabou. Portanto, qualquer pessoa que se levante hoje dizendo que é um apóstolo, por favor, esse título foi empregado simplesmente àqueles que caminharam com o Senhor Jesus, o apóstolo Pedro, Tiago, João, o apóstolo Paulo, que teve uma experiência com o Senhor Jesus. Nem mesmo Filipe foi chamado de apóstolo, ele era um diácono, um homem usado por Deus, evangelista, e tantos outros. Silas não era apóstolo. Então, aonde eu quero chegar? Quando você se deparar com alguém na televisão dizendo que é um apóstolo, apóstolo fulano de tal, apóstolo, com todo respeito àqueles membros que frequentam essa igreja, e eu creio que há muita gente ali bem intencionada, pessoas fiéis a Deus, pessoas que foram enganadas, ou pessoas que estão enganando o próprio coração, querendo apenas um milagre, pessoas que estão lá, e eu creio que existem pessoas boas, pessoas bem intencionadas, mas você não pode aceitar isso. Não existe mais o título de apóstolo em nossos dias. Eles estão enganando você. São falsos profetas. Falsos profetas. Portanto, em primeiro lugar, um verdadeiro, ou melhor, um falso profeta, ele não foi vocacionado por Deus, ele não foi chamado por Deus, ele não tem esse título. Na verdade, Jeremias falou sobre isso. Quando você lê Jeremias capítulo 23, olha o que Deus declarou através de Jeremias. Não mandei esses profetas, eu não mandei. Todavia, eles foram correndo, não lhes falei absolutamente nada, contudo, eles profetizaram. Ou seja, falsos profetas não são vocacionados, não são chamados, não foram chamados por Deus. Em primeiro lugar, e o que me assusta, queridos irmãos, vocês podem comentar aqui, é que algumas pessoas, elas se intitulam pastores, bispos, profetas do dia para a noite. Fazem um curso de teologia de 6 meses, dizem que são pastores, que são pregadores. Bem, não é assim que funciona.
Mas outros que ainda argumentavam dizendo o seguinte: mas os apóstolos, os discípulos não fizeram seminário. Por que é que eu tenho que fazer seminário? Não fizeram seminário. E o que eles fizeram durante 3 anos caminhando com o Senhor Jesus? Eu trocaria o meu mestrado, trocaria meus 2 cursos de teologia para ter tido o privilégio de caminhar os 3 anos com o Senhor Jesus. Quer um seminário melhor do que esse? E hoje, na nossa sociedade, nós temos muitas igrejas que são organizadas, são formadas, e aí o pastor líder da igreja olha para o irmão e simplesmente diz: a partir de hoje você vai ser pastor. Bem, não é assim que funcionam as coisas no reino de Deus. É necessário preparação, é necessário convicção, é necessário tempo, é necessário evidenciar uma transformação antes de qualquer compromisso com relação à liderança do rebanho do povo de Deus. Então, em primeiro lugar, se você quer reconhecer um falso profeta, de onde ele veio? Quem o chamou? Que título é esse de apóstolo que ele tem, se não existe mais esse título hoje? Como é que ele é chamado de bispo? Que seminário que ele fez? Qual é a sua denominação? Quem foi que o batizou? De onde ele surgiu? E você vai ficar assustado, porque quando você olha para as igrejas hoje em dia, a maioria delas saiu da mesma igreja. Da mesma igreja, eu não preciso mencionar o nome, mas quase todos saíram da mesma igreja. E tudo por uma questão não ética, não doutrinária, mas uma questão financeira. Já já vou falar um pouco sobre isso. Me deixe ver os comentários aqui, estamos falando sobre os falsos profetas e eu preciso tomar cuidado com o que eu falo para não ofender ninguém, mas chamar a sua atenção, despertar você para essa verdade, para essa necessidade de confrontarmos os falsos profetas. A minha irmã Luciana diz: é palavra forte, hein? É verdade, você não é fácil para eu pregar e certamente não é fácil para vocês ouvirem. Ana, seja bem-vinda. Estela, não sabia. Tem papas também? Não sabia, Estela, viu? É verdade, as pastoras também, Estela, também. Ai, meu Deus. A nossa irmã Eunice dizendo o seguinte: exatamente, pastor, quem nos dera um seminário como esse? Imagina, Eunice, caminhar 3 anos com o Senhor Jesus seria algo maravilhoso. Irmãos, eu preciso falar algo com muito carinho aqui. Com muito, muito carinho, eu preciso da sua atenção. A minha irmã Estela disse assim, colocou uma pergunta: pastor, e as pastoras, né, hoje em dia, né? Eu preciso falar isso com muito carinho. Eu prefiro entender que não são falsos profetas. Eu prefiro entender que falta um pouco mais, por favor, não me entendam mal, mas falta um pouco mais de conhecimento da palavra de Deus. Por que é que eu falo isso? Com todo respeito às nossas irmãs pregadoras, com todo respeito àquelas que têm o título de pastoras, mas nós não encontramos esse título na palavra de Deus. Não encontramos. Você vai encontrar título de pastoras que tomavam conta de rebanho, de animal. Isso você vai encontrar na Bíblia. Mas o título de pastora, por exemplo, todas as vezes que o apóstolo Paulo ele organizava uma igreja, ele colocava naquela igreja pastores, bispos e pastor, é a mesma palavra, é a mesma ideia de pastorear, de alimentar, de cuidar. Presbítero, ele sempre colocava os presbíteros na igreja, diáconos, mas em nenhum momento você vai notar Paulo colocando ou escolhendo ou dizendo que os irmãos deveriam promover uma eleição para a pastora. É por isso que nós não temos pastoras na igreja presbiteriana, porque nós não encontramos respaldo bíblico para esse cargo. Então, eu volto a dizer, eu olho para muitas das minhas irmãs que pregam hoje a palavra, e algumas pregam com muita autoridade, mas o título de pastoras você não vai encontrar na Bíblia. Eu prefiro crer que não sejam falsos profetas, mas pessoas que lhe faltam conhecimento. Eu falo isso com muito temor diante de Deus e com muito carinho. Espero que você não me entenda mal, tá bom? Nilza Vieira, seja muito bem-vinda, Nilza. Nós estamos conversando hoje sobre algo muito importante,
sobre a necessidade de entender como atuam, como trabalham os falsos profetas, tá bom? Então, a primeira forma de caracterizar ou de perceber se uma pessoa é ou não é um falso profeta é se ele foi ou não vocacionado. Em segundo lugar, você vai perceber também que um falso profeta, ele possui uma mensagem vazia. Uma mensagem vazia. Ou seja, a sua mensagem, ela não se confirma. Ela não se ela não se concretiza. Eu me lembro, em certa ocasião, há muitos anos, um casal, eu tenho um carinho muito grande por eles. A mulher estava grávida, ela tinha uma filha e queria muito menino. Grávida, então, apareceu um profeta na casa dela e disse para ela: olha, você está grávida, você vai ter um menino. Era tudo que ela queria ouvir. Eu quero um menino. Vai ser menino? Vai ser Deus. Assim diz o Senhor. É um varão. Você vai ter um menino. O problema é que ela fez a ultrassonografia e aí o médico disse, o exame constatou que era uma menina. Gente, que trabalho, que luta que deu. Me chamaram, eu fui lá para conversar. Olha, eu tive que dizer para eles, para os pais, essa criança é de Deus. Essa criança é amada por Deus e é o presente de Deus para vocês. Ame essa menina, ela vive para a glória de Deus. Nasceu no coração de Deus e é para a glória de Deus. Esquecem esse falso profeta, esquecem essa profecia que não se concretizou. Que trabalho que deu. Olha que perigo de uma mãe rejeitar um filho, rejeitar a filha porque na verdade queria um menino. Isso acontece mais do que nós imaginamos. Quantas pessoas se levantam dizendo, assim diz o Senhor, quando na verdade Deus não mandou dizer absolutamente nada. Portanto, uma segunda característica dos falsos profetas, não apenas a ausência de vocação, mas uma mensagem vazia. A mensagem não se concretiza. Quando eu olho, por exemplo, o Antigo Testamento para a vida do profeta Elias, você vai notar, querido, que quando Elias, ele trabalhava, ele pregava, ele proclamava, profetizava, ele fazia isso com a autoridade de Deus. Em certa ocasião, na casa da viúva de Sarepta, quando o filho da viúva morreu, a mulher ficou desesperada e o acusou de ser o responsável pela morte do filho. Em outras palavras, como se ela dissesse, o meu filho morreu por sua causa, porque você veio aqui e você expôs os meus pecados a Deus. Agora Deus conhece as minhas falhas, foi por isso que Deus me disciplinou matando meu filho. E o que me impressiona é que Elias não disse nada para aquela mãe desesperada. A única coisa que ele disse foi, me dê o menino. Pegou o menino, colocou na cama onde ele dormia, lá no quarto que a mulher havia separado para ele. E ali ele rasgou o coração diante de Deus, não falou nada para a mulher, mas falou tudo para Deus e disse, Senhor, até a essa mulher o Senhor afligiste, olha o que aconteceu. E Deus não respondeu às perguntas de Elias. Mas quando Elias orou, pedindo a Deus para restaurar a vida do menino, ou melhor, para ressuscitar a vida do menino, foi uma ação de fé, cheia de confiança, cheia de autoridade, porque até aquele momento nenhuma pessoa havia sido ressuscitada na Bíblia. Ou seja, ele não poderia orar dizendo, Senhor, assim como o Senhor ressuscitou lá na época de Abraão, ressuscita esse menino. Assim como o Senhor ressuscitou na época de Noé, ressuscita esse menino. Assim como o Senhor ressuscitou na época de Jacó, de Isaac, de Moisés, ressuscita. Não, ninguém foi ressuscitado antes de Elias. Mas ele orou como se dissesse, meu Deus, tira um pouco da minha vida e dá para esse menino. E Deus ressuscitou o menino. Você conhece a história. E ele então entrega o menino nos braços da mãe. Aqui está o seu filho. A mulher então olha para Elias e ela declara o seguinte, nisto conheço agora que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdadeira. Olha que coisa mais linda. Elias pregava aquilo que vivia. Elias de fato era um homem de Deus.
É por isso que o Senhor Jesus Cristo declarou que pelos frutos os conhecereis. Colhe-se, portanto, uvas os espinheiros ou figos os abrolhos? Em outras palavras, se você quiser saber se alguém é realmente um profeta, um homem de Deus, olhe para os frutos. E que frutos são esses? Vida, o ensino e a conduta. Vida e ensino. Ele vive o que prega. Ele se destaca com o seu modo de viver. Realmente é um homem de Deus, uma mulher de Deus. É isso? Então, você vai perceber se ele é ou não é um profeta de Deus. Terceira característica. Nós estamos chegando ao final do nosso estudo nessa manhã. Me deixe aqui ver os comentários. A nossa irmã Estela está dizendo aqui, pastor, nós precisamos ter muito cuidado, porque temos muitos irmãos que amamos e que seguem esses falsos profetas. É verdade, Estela, é verdade. Às vezes me dói o coração quando eu olho para uma pessoa simples, uma pessoa sem muito conhecimento, uma pessoa com a situação financeira bem humilde, e essa pessoa não deixa de dar dinheiro para esses falsos profetas. Isso me dói o coração. E por mais que você fale com a pessoa, ela não vai te ouvir. Se Deus não abrir os olhos, ela não vai te ouvir. Então a gente precisa ser muito cuidadoso. E essas pessoas vão à igreja de fato porque amam o Senhor e querem uma mudança de fato, né? E precisamos realmente tomar muito cuidado. A nossa irmã Sara está dizendo que os falsos ensinamentos em muitas igrejas são realizados com louvores, danças e poucas palavras. Sara, você está certa, é mais um show. Hoje em dia, tem muitas igrejas que são assim, nós temos mais um show, uma apresentação do que profundidade. Eu concordo com você, Sara, concordo, viu? Muitos adereços e assim por diante. Vocês estão certos. Obrigado, queridos, pela participação de vocês. Aliás, eu preciso contar com a sua atenção agora. Eu quero mostrar para você um versículo, para você perceber o perigo de um falso profeta. Mas antes, a terceira característica de um falso profeta é que ele incentiva a desobediência. Quer saber se realmente é um profeta verdadeiro? Você vai observar se aquilo que ele ensina conduz o povo para mais perto de Deus ou para longe de Deus, ou se o que ele ensina está de acordo com a doutrina bíblica, se o que ele ensina está de acordo com as Sagradas Escrituras. Eu quero mostrar para você um versículo e quero saber em duas partes, um versículo em duas partes. Em sua opinião, o que você acha desse versículo? Olha só. Pois trabalhamos diligentemente para escrever, a fim de persuadir os nossos filhos e também os nossos irmãos a acreditarem em Cristo e a se reconciliarem com Deus. É lindo o versículo. O que o autor está dizendo é que nós devemos persuadir as pessoas que nós amamos, para que eles sejam capazes de se reconciliarem com Deus. Precisamos exortá-los com amor. As pessoas que nós amamos, precisamos, com carinho, persuadi-los, mostrá-los que de fato a maior necessidade deles é a reconciliação com Deus. Até aqui não há nenhum problema. Você concorda comigo? É bíblico esse versículo, de fato é lindo, está tranquilo aqui. Mas há uma segunda parte, porque o versículo ainda não terminou. E olhe só a segunda parte. Pois sabemos que é pela graça que somos salvos, depois de tudo o que pudermos fazer. Agora complicou. Na primeira parte, ele disse que nós precisamos persuadir os nossos familiares a amar, a se reconciliar com Deus. Nessa segunda parte, ele começa até bem, dizendo que nós somos salvos pela graça, mas o problema é que tem uma vírgula aqui. E depois da vírgula tem uma afirmação que não é bíblica. Uma afirmação que diz que nós somos salvos pela graça, depois de tudo que pudermos fazer.
Ora, então não é pela graça, então é pelas obras. Você está percebendo o que está acontecendo aqui? E de onde que eu tirei esse versículo? Se você visitar o site da Igreja do Senhor Jesus dos Santos dos Últimos Dias, você vai se deparar com o livro dos Mormons. E logo de início você vai perceber que eles declaram, afirmam categoricamente que o livro dos Mormons é a palavra de Deus. Bem, nós sabemos que a palavra de Deus, ela possui 66 capítulos apenas, 39 o Antigo Testamento e 27 o Novo Testamento. Esses livros, 66, são a palavra de Deus, a santa palavra, as sagradas escrituras, a nossa única regra de fé e prática. E nessa palavra, o apóstolo Paulo escreveu Efésios capítulo 2, versículos 8, 9 e 10, dizendo: pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Olha que coisa mais linda! Paulo está dizendo que nós somos salvos pela graça, por meio da fé, e nem mesmo a fé é nossa. Se nós cremos no Senhor Jesus, vem dele essa crença, e ele que gera essa fé em nosso coração. E por que Deus faz isso? Se nós pudéssemos questionar por quê? Por que o Senhor fez isso? Versículo 9 nos dá a resposta, Efésios 2, 9, para que ninguém se glorie. Olha que coisa mais linda! Somos salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de nós, é de Deus, para que ninguém se glorie. E aí nós temos o versículo 10, pois somos feituras dele, somos o poema de Deus, para que andássemos nas boas obras que Deus de antemão preparou para nós. Isso significa que até as boas obras que praticamos hoje, na verdade, não são as nossas realizações, já foram preparadas por Deus antes da fundação do mundo para que andássemos nela, para que a glória não seja nossa, para que a glória seja de Deus. Aonde eu quero chegar? Um versículo como esse, isso aqui é heresia, gente. Está batendo de frente com o que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz que nós somos salvos pela graça, somente pela graça. Não há nada que você possa fazer para alcançar a salvação. É ato de Deus, é obra de Deus e é para a glória dele. Agora, as obras que realizamos são consequências de nossa salvação. Todas as obras que realizamos, só realizamos porque Deus nos salvou e preparou para que andássemos nela. Tudo é para a glória de Deus. Portanto, se você quer saber se de fato uma pessoa está ensinando ou não ensinando heresias, falsos ensinos, você então precisa perceber ou perguntar: vai de acordo com a palavra de Deus? Essa doutrina bate de frente com as Sagradas Escrituras? Se bater com as Sagradas Escrituras, então é heresia. Não é palavra de Deus. Porque está ensinando, incentivando a desobediência. Lamentavelmente, os falsos profetas, aliás, normalmente, eles conduzem o povo à desobediência, desviam o povo dos caminhos do Senhor. É isso que faz um falso profeta. Na época do profeta Jeremias, por exemplo, Jeremias declarou o seguinte: o Senhor disse, paz tereis, e a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá o mal sobre nós. Olha o que acontecia na época de Jeremias. Jeremias pregava dizendo, Deus vai nos disciplinar, vocês precisam se arrepender. E os falsos profetas dizem, não vai disciplinar coisíssima nenhuma, não vai não, ora, não vai não, Deus nos ama demais, Deus não se importa com o nosso pecado. Hoje em dia seria algo mais ou menos assim, pastor, eu não estou feliz com o meu casamento. Vai, meu filho, vai, se divorcia, não tem problema não, o importante é que você seja feliz. Pastor, eu estou num relacionamento aqui extraconjugal, eu tenho uma outra pessoa, uma outra pessoa que me chamou a atenção, então eu não sei o que fazer. Vai, meu filho, não tem problema não, o importante é que você seja feliz. Pastor, eu ganhei esse dinheiro, na verdade, eu fiz algo de errado e conquistei esse dinheiro aqui, eu roubei esse dinheiro.
meu filho, vai, não tem problema não, pede perdão a Deus, dá o dízimo e seja feliz. Normalmente, os falsos profetas conduzem o povo de Deus para mais longe de Deus. Prometem paz quando não há paz. Prometem bênção quando não há bênção. E é por isso que Jesus declarou que nós precisamos ser cautelosos com esses falsos profetas. Nós precisamos tomar muito cuidado com eles. E sabe o que me impressiona, meus irmãos? Aliás, antes de avançar, me deixa aqui ver os comentários. Nosso irmão Luciano está dizendo que o Senhor Jesus tem a misericórdia de seus filhos, nos dando a verdadeira visão. É verdade, Luciano. Precisamos mesmo, precisamos. Nossa irmã Estela, muitos comentários. É isso aí, gente. Fique à vontade para comentar. Já estamos encerrando, viu? Infelizmente, ir à igreja, vi uma igreja desmantelar pela desobediência. Foi lastimável os membros. Estela, ou melhor, Sara, é verdade, é triste. Eu também já tive a experiência de ver uma grande igreja e você ficar encantado com a igreja e a igreja deixar de existir pela divisão, falsos ensinos, falsos profetas. E a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas, muito cuidado mesmo. Agora, eu também preciso dizer, eu preguei recentemente na igreja com uma mensagem até dura. A minha sogra ouvindo a mensagem, olha você, o que aconteceu? Meu Deus, só cajado na gente. Esses dias eu preguei na igreja, acho que foi minha última mensagem. O que mais me assusta hoje na igreja presbiteriana é o farisaísmo, gente. Tudo bem, nós somos cuidadosos, boa parte dos presbiterianos são cuidadosos com os falsos profetas, mas nós precisamos tomar cuidado também com o farisaísmo contemporâneo. É verdade. Onde nós exaltamos as regras, Constituição, leis forjadas pelos homens, em detrimento do sofrimento do próximo. Estamos mais preocupados com estatísticas, com atas, e não nos preocupamos com aquele que está sofrendo. Nós precisamos tomar muito cuidado com relação a isso. Então, eu me preocupo com os falsos profetas, mas também me preocupo com aqueles que estão na igreja colocando o dedo na ferida dos outros, mas não olham para a trave nos próprios olhos. Ficam preocupados com o cisco nos olhos dos outros, mas se esquecem do madeiro que estão carregando. Então precisamos tomar muito cuidado com isso. Que o Senhor nos livre desse espírito de fariseu, que se as coisas não forem do nosso jeito, e não do jeito de Deus, nós condenamos a pessoa ao inferno. E não é assim, não é assim. A minha irmã Vera diz, é melhor assistir pelo YouTube. Ah, tá bom, ok, Vera, tá certo, Vera, tá certo. E hoje 52 pessoas, aliás, 52 dispositivos acompanhando a nossa reunião. Um abraço para todos vocês. Eu sei que muitos não estão comentando aqui. Eu espero estar sendo claro, viu, queridos? E de forma alguma eu não quero ofender ninguém, mas chamar a atenção para essa necessidade de sermos mais criteriosos, cuidadosos com aquilo que nós estamos vendo e ouvindo na TV e na internet, tá bom? Luciane está dizendo que nós precisamos orar uns pelos outros. É verdade, Luciane, eu concordo com você. Precisamos mesmo. Precisamos acabar com esse espírito de julgamento, né, de condenar as pessoas sem antes analisar a nossa própria vida. Muito bem, já estamos caminhando para o final, e deixa eu dizer uma coisa para você. No Antigo Testamento nós tivemos falsos profetas. No ministério do Senhor Jesus, falsos profetas. E durante a igreja primitiva também nós tínhamos falsos profetas. Para você ter uma ideia, depois de 60 ou 90 anos depois da morte do Senhor Jesus, a igreja primitiva começou a enfrentar muitos ataques dos falsos profetas. E como combater esses falsos profetas? Eles elaboraram um documento conhecido como Didaquê. E nesse documento é interessante que chega um momento que eles dizem o seguinte: vocês precisam tomar cuidado, meus irmãos, com a visitação, com a presença daqueles que se dizem profetas de Deus. E lá está escrito o seguinte:
eles são mercadores de Cristo. Olha só o que eles disseram lá atrás, em 60, 90 depois de Cristo. Mercadores de Cristo, comerciantes de Cristo. Se dizem profetas de Deus, quando na verdade estão vendendo a Cristo por qualquer dinheiro, por qualquer regalia. Não é isso que acontece em nossos dias? Nós não temos muitos comerciantes do Senhor Jesus? O que mudou foi apenas o nome. Nós chamamos hoje de teologia da prosperidade. Pregadores que dizem o seguinte: Deus quer abençoar você. E para que você seja abençoado por Deus, você precisa dar à igreja mais do que você dá com relação ao dízimo. Você precisa, quanto mais você der a Deus, mais Ele vai te abençoar. Eles afirmam mais. Se você está gripado, se você está doente, é falta de fé. Se você está passando mal, é falta de fé. E se você quer ser curado, você precisa então dar e dar mais e mais dinheiro à igreja. Bem, nós não concordamos com isso. E também não concordamos, por exemplo, com o que eles fazem para arrecadar mais e mais dinheiro. Vassouras ungidas. A que ponto nós chegamos? Pastores que vão ao monte, levam vassouras e dizem que vão ungir a vassoura com óleo, com oração. E depois você compra essa vassoura por uma bagatela de R$1.000 e aí a sua casa vai ser abençoada. Onde já se viu isso? Pegam versículos fora de contexto, onde diz que Deus vai varrer as nações e então os inimigos, e utiliza esse versículo fora do contexto para vender vassoura na igreja. A que ponto nós chegamos? Rosa da libertação total. Vai até a igreja, você vai receber uma rosa, e na medida que essa rosa for envelhecendo na sua casa, seus problemas também cessarão, você terá uma libertação total em sua casa. Onde é que está isso na Bíblia? Onde é que Jesus ensinou isso? Nós precisamos fazer essas perguntas, nós precisamos nos questionar. Onde é que está isso na Bíblia, meus irmãos? E o detalhe, essas rosas não são de graça. Você precisa pagar por elas. E o valor é muito alto. E se você acha que acabou, eles vendem sal, vendem óleo. Eu lembro em certa ocasião, uma irmã muito querida, eu nem sei se ela ainda tem a loja, uma loja de produtos descartáveis. Nessa loja, em certa ocasião, alguns pastores de uma determinada igreja estiveram na loja para comprar alguns frascos plásticos, algumas embalagens plásticas para óleo. Vidros deste tamanho mais ou menos. E eles começaram a rir e a zombar dizendo: "Ei, quanto é que nós vamos arrecadar com essas embalagens, hein? Quanto é que nós vamos ganhar com esse óleo ungido?" Gente, as pessoas estão brincando. E eles vão ter que prestar contas a Deus. E o dia que a mão de Deus pesar sobre eles, vai ser uma conta elevada demais. As pessoas estão brincando com Deus. Sabonete, até sabonete de purificação espiritual. Você compra o sabonete e você é purificado. Onde é que está isso na Bíblia, meus irmãos? Onde foi que Paulo ensinou sobre isso? Você vai ler Atos capítulo 19, é verdade que Deus, através da vida do apóstolo Paulo, na cidade de Éfeso, realizou algo extraordinário ali, para ensinar ao povo que ele é Deus. É verdade que as pessoas pegavam os utensílios pessoais do apóstolo Paulo, pegavam a sua toalha e lenços, mas em momento algum você vai encontrar Paulo dizendo: "Meus irmãos presbíteros da igreja, vocês precisam vender lenços para o povo." Isso é um absurdo, gente. Querido, por favor, se você que ouve, você que está vendo esse vídeo, se você frequenta uma dessas igrejas, seja criterioso. Eu desejo ao Senhor Jesus, seja cauteloso, ouça com muito carinho, ouça com atenção, comece a ser uma pessoa crítica. Fé é também pensar,
É questão de razão também, você precisa questionar onde é que está isso na Bíblia. As pessoas estão enganando você. E o meu desejo, a minha oração é que Deus abra os seus olhos. Abra os seus olhos. Deus pode hoje realizar um milagre em sua vida sem sabonete da purificação, sem rosa da libertação, sem vassoura ungida. Deus pode fazer isso hoje sem que você dê nenhum centavo sequer. Ele quer a sua obediência nos dízimos e nas ofertas. Isso é bíblico. Que algumas igrejas fazem mais, negociam o dízimo. Algumas igrejas fazem campanha, aqui na minha igreja o dízimo é de 8%. A palavra dízimo significa 10%. Você precisa ser criterioso, cauteloso. Você precisa então observar de fato essa questão dos falsos profetas. E o pior de todas as peripécias, a pior de todas, aqui eu fiquei mais, eu não sei até onde eles vão chegar, mas meus irmãos, feijão para curar coronavírus é demais. Vocês viram isso? Um pastor vendendo um feijão para curar coronavírus. Uma semente de feijão inscrito, eu não sei como eles conseguiram escrever, e lá um versículo, Setu, uma bênção, uma palavra que Deus deu a Abraão. E eles escrevem naquela semente, eles dizem a semente da bênção, o feijão para curar coronavírus, por uma bagatela de R$1.000. Meu Deus, onde é que eles vão chegar? Bem, eu volto a dizer, se você quiser saber quem são os falsos profetas, comece a questionar o ensino deles. Isso é bíblico, está na Bíblia. Você já viu alguém vendendo feijão na Bíblia para curar? No livro de Jeremias, e eu já estou encerrando, no livro do profeta Jeremias, capítulo 23, versículo 16, está escrito o seguinte: eles falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. E não é isso que acontece em nossos dias? Eles falam as próprias visões, as próprias ideias, os próprios planejamentos, mas não é isso. Isso não veio da boca do Senhor, isso não é de Deus, isso não é para a glória de Deus. Bem, eu me lembro que em 2013 nós compramos o lote, e louvado seja Deus, o estacionamento ao lado de nossa igreja. E eu me lembro que quando eu anunciei a igreja, dizendo, meus irmãos, nós conseguimos, graças a Deus, conseguimos comprar o lote. Foi uma bênção, foi uma grande aquisição, Eu me lembro que uma pessoa, ela frequenta a nossa igreja, mas ela é membro de uma outra igreja, uma dessas igrejas que vivem pedindo dinheiro, lamentavelmente. E ela me procurou e disse assim: pastor, eu não consigo entender como é que vocês compraram esse lote, porque eu não vi o senhor pedindo dinheiro. O senhor não fez campanha, não fez nada. É verdade, a gente anunciava, irmãos, olha, nós vamos comprar, se você quiser contribuir. E Deus nos deu condições, foi Deus, isso foi obra de Deus, gente, foi obra de Deus. Sem campanha, sem nada, Deus graciosamente levantou alguns irmãos, abençoou a vida de alguns irmãos que foram assim, que conquistaram questões judiciais, receberam valor, abençoaram a igreja, e outros que venderam propriedade, não, eu quero abençoar a igreja, sem alarde, sem campanha. Deus fez isso. É assim que Deus trabalha. Deus honra a igreja quando a igreja caminha em fidelidade. Antes de encerrar, me deixe ver os comentários aqui. Leuda, Deus te abençoe. Leuda, Luciano, feijão fradinho. Ai, meu Deus. Nenel está dizendo aqui, ó, R$1.000 tinha até que me fazer uma massagem. É por aí, né? Lamentavelmente. A gente dá risada, a gente ri sobre, é triste. Lamentavelmente, é triste. As pessoas estão enganando os outros, enganando. Portanto, o que devemos fazer hoje? Como combater esses falsos profetas? Bem, nós precisamos então ser cautelosos, prestar atenção, ser vigilantes, porque os falsos profetas, eles se vestem como verdadeiros pastores, têm cheiro de ovelhas, têm perfil de ovelhas, cantam como ovelhas, se vestem como ovelhas, têm cheiro de ovelhas, mas não são ovelhas, são lobos roubadores. Nós precisamos
precisamos ser criteriosos sobre aquilo que nós ouvimos e vemos na internet e na televisão. Mas a melhor maneira de combater a mensagem dos falsos profetas é conhecendo a mensagem verdadeira. E onde está a mensagem verdadeira? Na palavra de Deus. Você conhece a palavra de Deus? Você conhece as doutrinas da palavra de Deus? Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Me deixa eu contar uma coisa para você. Nos Estados Unidos, os agentes federais, é interessante que o curso que eles fazem para identificar uma cédula, uma nota, um dinheiro falsificado, é interessante que o curso que eles fazem, em nenhum momento eles se deparam com dinheiro falso. Não. Eles estudam somente o dinheiro verdadeiro, a cédula genuína. E eles estudam tanto aquela cédula genuína verdadeira, que quando se deparam com uma nota falsa, já reconhecem, sem estudar a nota falsa, porque eles se dedicam a estudar a nota verdadeira. Aqui está uma bela ilustração de nossa vida espiritual, não é verdade? Significa que quanto mais eu e você nos debruçamos no estudo das Sagradas Escrituras, quanto mais buscamos aprender de Deus, acerca da Palavra de Deus, quando você ouvir uma mensagem que não bate com as Sagradas Escrituras, você já vai perceber de imediato, é um falso profeta, é uma seita, é uma heresia, não vale a pena ouvir, não vale a pena seguir. Mas para que isso seja possível, você precisa, para que você seja possível identificar uma falsa profecia, um falso profeta, você tem que estar ancorado na verdade da palavra de Deus. E para que isso seja possível, você precisa ler a palavra de Deus. E eu não posso terminar o estudo essa manhã sem antes perguntar para você: você é um estudante da palavra de Deus? Você tem se debruçado no estudo criterioso das Sagradas Escrituras? E mais, você conhece as doutrinas da sua igreja? Você sabe por que você é presbiteriano? Aliás, por que presbiteriano? Por que não podia ser uma outra igreja? Por que igreja presbiteriana? Se você conhece a palavra de Deus, você sabe que lá no livro de Atos está escrito que Paulo, ele organizava as igrejas e as igrejas eram administradas por presbíteros. Por isso que nós temos o nome de presbiteriana, uma igreja liderada, administrada por presbíteros, que também são pastores. Se você conhece a história da igreja, você vai se lembrar que lá na Escócia, os cristãos foram chamados de presbiterianos pela primeira vez. Portanto, quanto mais você conhecer a palavra de Deus, mais firme você estará diante dos ventos de doutrina que servem para nos jogar de um lado para o outro. Quanto mais firme você estiver na palavra de Deus, quanto mais ancorado você estiver nas Sagradas Escrituras, mais firme você estará diante da teologia da prosperidade, diante dos falsos profetas. Eu quero terminar o estudo de hoje orando ao Senhor, suplicando a Deus para que Deus abençoe a sua vida. Se você tem frequentado uma dessas igrejas, o meu desejo é que Deus abra os seus olhos para que você seja capaz de enxergar onde estão os falsos profetas, as falsas doutrinas. Eu não posso terminar sem antes dizer também que a nossa igreja não é uma igreja perfeita. Aliás, não existe igreja perfeita enquanto estivermos do lado de cá do céu. Mas o nosso desejo e a nossa oração sempre é que a nossa igreja seja uma igreja que expõe com fidelidade a palavra de Deus. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Se você puder, feche seus olhos e vamos falar com o Senhor. Deus amado, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva, que é eficaz. Ensina-nos, ó Deus, a buscar mais o Senhor. Desperta-nos, ó Deus, para estudar mais a tua palavra, para aprender mais do Senhor. Meu Deus, que de fato possamos amar o Senhor de todo o coração, mas que possamos também compreender as doutrinas bíblicas. Estejamos, ó Deus, firmes, ancorados na tua palavra, a fim de enfrentar os ventos de doutrina que se levantam contra nós. Meu Deus, nesse momento eu quero orar em favor de cada pessoa que nos ouve.
Meu Deus, o Senhor sabe que cada um tem passado. Tu sabes aqueles que precisam hoje de um milagre. E o nosso desejo é que esse milagre venha para a glória do Senhor. Sem vassoura ungida, sem rosa de libertação, sem sabonete de purificação, sem feijão que cura, somente pela ação do Espírito Santo do Senhor. Ah, Deus, visita aqueles agora, meu Pai, que estão ouvindo essa mensagem, que acabaram de ouvir. Que o Senhor abra os olhos daqueles que têm sido alimentados por falsos profetas. Ajuda-os, ó Deus, liberta-os, ó Pai, que eles possam enxergar e entender o quanto Tu és um Deus fiel, um Deus bondoso, um Deus misericordioso, um Deus que temos livre acesso, que podemos orar hoje, buscar hoje e ter a certeza de que os céus estão abertos às nossas orações. Te agradecemos e pedimos mais que o Senhor nos conceda um ano maravilhoso, uma semana maravilhosa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem. É sempre muito bom contar com o seu carinho, contar com a sua atenção. O meu desejo é que Deus te conceda um dia maravilhoso. Eu quero fazer um convite a você. Hoje, às 19 horas, se Deus permitir, ali em Taboazeiro, em nosso templo, nós realizaremos o nosso culto em gratidão a Deus. Vamos agradecer a Deus pelo ano que se encerrou, mais uma vez, e suplicar a Deus que abençoe a nossa vida em 2021. E hoje nós teremos a ceia do Senhor. Agora, meus irmãos, é importante lembrar também que nós estamos em período de pandemia. Por isso, respeitando as normas técnicas da Secretaria de Saúde do Governo do Estado, nós ainda não podemos abrir a nossa igreja para todos os nossos membros. Nosso espaço é limitado, então nós precisamos ali no máximo, comportar 50 pessoas. Então, se você deseja participar do nosso culto, eu gostaria que você enviasse uma mensagem para mim, dizendo: pastor, eu quero participar do culto, tá bom? No grupo de nossa igreja. Se você quiser, você que nos ouve, você também pode participar do nosso culto. Basta enviar uma mensagem pelo WhatsApp. Meu telefone é 997428452. 997428452. É muito importante que você faça isso e se você for participar da igreja, lembre-se, leve a sua garrafinha de água, leve também, não esqueça de sua máscara, ninguém pode entrar sem máscara. Os diáconos vão proceder com aferimento, né, da temperatura das pessoas. Nós temos totem de álcool gel lá disponível para todos os irmãos, então é muito importante. E outro detalhe, se você estiver gripado, por favor, não vá. Nós vamos transmitir o culto para aqueles que não podem participar, nós vamos transmitir o culto às 19 horas, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, tá bom, queridos? Então eu conto com a participação de vocês, conto com a oração de vocês. Lembrando ainda que amanhã, segunda-feira, nós vamos iniciar de segunda a sexta-feira a nossa semana de oração. Todos os dias nós vamos buscar a Deus. À tarde eu dou maiores informações sobre o horário e a plataforma em que nós vamos buscar a face de Deus, tá bom? Mais tarde eu conto para vocês, mas eu já quero contar com a sua participação, porque cada dia da semana um dos nossos irmãos vai liderar essa reunião de oração e eu tenho certeza que vai ser uma bênção, vai ser bom demais. Bem, todos vocês um grande abraço, que Deus os abençoe, todos vocês, que Deus abençoe. Nosso irmão Igor, muito bom, Igor, ter você por aqui. Tânia Godoy, Deus abençoe todos vocês. É muito bom contar com carinho. Ronaldo, um abraço a toda a família. Aproveite, viu, Ronaldo? Aproveite, Deus te abençoe, tá bom? Deus abençoe. Tchau, meus irmãos. Até mais tarde, às 19 horas. Que Deus abençoe. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande
Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Com grande é o meu Deus, cantarei com grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Com grande é o meu Deus, por gerações Ele é. O tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim, que se formam em Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Com grande é o meu Deus, cantarei com grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Com grande é o meu Deus, com grande é o meu Deus, cantarei com grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Com grande é o meu Deus, sobre todo o trono é o céu, tudo é digno de louvor, e eu cantarei com grande é o meu sobre todo o trono é o céu, tudo é digno de louvor, e eu cantarei com grande é o meu Deus.